Irmã, pode colocar aqui, abrir o teu microfone, tá fechado, e só dar um cliquezinho em cima do microfone, prontinho, prontinho. Olha que... É, nós da datilografia temos dificuldades. A senhora sabe, só falando em datilografia, eu fiz curso de datilografia, viu? É mesmo? Mas o senhor tem idade para ser meu filho. Ah, então, olha que benção. Minha querida, Deus te use de maneira muito especial. Amém. Amém. Então, como educadora, durante 42 anos, sendo 34 na obra, e o restante tive a oportunidade de ter uma experiência fora também. Não poderia deixar de falar sobre educação, sobre família, que é com, com quem nós mais trabalhamos. Eu vou iniciar, meu título do sermão é Dracmas Perdidas. Eu vou iniciar lendo Lucas 15, de 8 a 10. Lucas 15, de 8 a 10. Abram suas Bíblias aí. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na verdade, esse texto não trata especificamente sobre família. Ao Jesus contar esta parábola da dracma perdida, ele estava procurando despertar os religiosos da sua época que estavam perdidos dentro da igreja e ainda acusavam-no de se aproximar de publicanos e pecadores. Ele estava enfatizando a sua missão de buscar e salvar os perdidos. Muitas vezes, Jesus se valeu de parábolas para esclarecer algumas verdades. E nós, como professores, também, às vezes, contamos alguma experiência, uma história, para que concretize melhor na mente das crianças, dos alunos com os quais nós estamos falando. Então, ele usa a figura de uma mulher que, tendo 10 moedinhas, perde uma dentro de casa e sai procurando desesperadamente. E encontrando, faz uma grande festa. Esta figura se encaixa bem com a realidade de muitos lares, né? Onde moedas de valores espirituais e morais estão sendo perdidas na poeira do materialismo, do consumismo, do egocentrismo e, por que não acrescentar também, do celularismo, que é a nova ferramenta que hoje está fazendo com que alguns valores se percam dentro dos nossos lares. Eu quero contextualizar este texto com a família. Pois então, dracma era o dinheiro da época. A mulher perdeu algo de grande valor. Quais são os valores que estão perdidos dentro da nossa casa? A lista varia de família para família, mas consideramos algumas moedas como exemplo básico, né? A primeira, a moedinha do respeito. Respeitar é considerar o valor do outro, é tratar as pessoas com dignidade, é dar importância a elas. O cônjuge que ouve o outro, ele está presenteando o seu companheiro com uma moeda de grande valor. Isto é bíblico. Lá em Tiago 1,19, nós lemos. Abra lá sua Bíblia. Portanto, amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então vejam a importância de a gente ouvir o esposo, a esposa, os filhos. Às vezes a gente está falando e a pessoa desvia o olhar, não
não olha para a gente, né? Enquanto a gente está falando. Como isso é desagradável. Eu me sinto muito mal quando eu estou falando com uma pessoa que ela não foca os olhos em mim. Dá a impressão que ela não está nem aí para aquilo que a gente está falando, não é? Quem respeita, ouve com atenção, olha nos olhos, participa dos sonhos do outro. O respeito é uma moeda muito preciosa e, infelizmente, ele está desaparecendo de muitos lados. Foi realizada uma pesquisa entre 87 casais com mais de 15 anos de casamento. E a entrevistadora perguntou o que foi que os manteve unidos até aquele tempo do casamento. O respeito foi o elemento chave para conservá-los juntos num tempo razoável. Ellen White declara que a depreciação verbal é o principal sintoma e também a arma da falta de respeito. Que tristeza, não é? Respeito é o reconhecimento da individualidade da outra pessoa e da forma como ela é única. A moeda mais valiosa que um pai pode dar aos filhos é respeitar a mãe ou o pai deles. E eles também, não é? Há pais que acham que não precisa respeitar o filho. Quão importante é esta moeda dentro do lar? A segunda moeda, a do carinho. Lamentavelmente, perdeu-se essa moeda no entulho da grosseria, da indiferença. Carinho é uma manifestação bonita de afeto e de amor dentro de um lar. É uma moeda que já está extinta em muitos lares. O lar se empobrece com a falta de carinho. Ah, o toque, beijos, abraços, mão na cabeça, no ombro, mão na mão, palavras de afeto operam maravilhas. O lar que não tem esta moeda gasta muito mais dinheiro na farmácia. Eu me lembro de uma fala do pastor Lamarques, ele diz assim, lá em casa é assim, bobeou, beijou. Então, queridos, o toque, através de um beijinho, da mão na cabeça, o pastor Roberto Rabelo, certa feita, enquanto nós estávamos no Rio de Janeiro, estava realizando um casamento e ele disse aos noivos a importância que tem um carinho, uma palavra gostosa, uma palavra amorosa para a esposa, se referiu ao noivo. Então, quando ela estiver lavando louça ou fazendo qualquer trabalho de casa, chegue atrás dela e diga I love you. Olha, é uma expressão carinhosa, não é, queridos? Não deixemos que esta moedinha se perca lá nos entulhos da casa, debaixo do tapete, debaixo dos móveis. Então, essa moeda faz maravilhas dentro de um lar. Em 1 Pedro 3, 8 e 9, vamos encontrar ali uma outra passagem se referindo também a essa moeda. Primeira carta de Pedro 3, 8 e 9. Diz o seguinte: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Eu desejo destacar duas expressões. Primeira, fraternalmente amigos. E a segunda, bendizendo, que é o oposto de amaldiçoando. Dois amigos formam um duelo, dois inimigos formam um dueto, e dois inimigos formam um duelo. O que você forma lá em sua casa? Um duelo ou um dueto? Terceira moedinha, a moeda da alegria. Onde será que ela foi parar? Nesta parábola, relata que após encontrar a moedinha que foi perdida, tudo virou festa, tudo virou alegria. É interessante que nós, às vezes, somos tão alegres lá fora, não é? Sorrimos, brincamos e quando chegamos dentro de casa, como é que nós somos?
ficamos com semblante taciturno, sorumbático, não nos alegramos com os queridos, com os domésticos, com aqueles que nos são mais caros. A alegria se opõe a caos, à dor, ao alvoroço criado pela tragédia. O lar onde existe alegria é um lar feliz, é um lar up, né? Você já observou que há crianças na escola, lidei muitos anos com crianças na escola sabatina também, elas têm um semblante triste, elas têm um semblante fechado, parece plantinha que está morrendo, que está secando. Por quê? Há várias razões. Uma delas pode ser que não existe alegria no seu lar, né? Sabem, queridos, o inimigo está sequestrando a alegria de muitos lares cristãos e depois ficamos como verdadeiros reféns dele, tristes, angustiados, carrancudos, sorumbáticos, acabrunhados. O cristão deve ter um semblante feliz, um semblante alegre, alegre com os de dentro e também com aqueles de fora. Lá fora nós cumprimentamos com entusiasmo, né? Com os braços abertos. Agora, dentro de casa, nenhum sorriso. É bom que a gente pense mais sobre esta moeda. Não dialogamos muito em casa, agimos como verdadeiras estátuas, sempre estamos para baixo, estamos azedos, não é? Então, alegria, alegria dentro do lar. É uma moeda de muita relevância nos nossos lares. Bom dia com alegria, não é o que se fala aqui? Bom dia com alegria! E o sorriso aparece em todos os lábios. Quarta moeda da gratidão. O espírito de gratidão contribui para a felicidade da família e também para o equilíbrio emocional dos componentes do lar e, sobretudo, das crianças. Imagine uma criança que cresce num ambiente de gratidão. Em contrapartida, aquela que cresce ouvindo murmurações, reclamações o dia inteiro. O que contribui mais para o seu equilíbrio? É claro, né? A gratidão. Há um pensamento que eu gosto muito. Deus tem duas moradas, uma no céu e a outra no coração das pessoas agradecidas. Uma pesquisa mostrou que pessoas que praticam a gratidão possuem emoções positivas, alegria, entusiasmo, amor, felicidade, otimismo. Mostrou também que tal prática protege de sentimentos negativos, como a inveja, ressentimento, ganância, depressão e outros. Não tem como uma pessoa ser tão depressiva expressando gratidão. É claro que nós não vamos entrar nesse mérito da depressão, né? Depressão é uma doença. Mas essas tristezas que às vezes ocorrem durante o nosso dia, se a gente é grato a Deus, acordamos de manhã, já agradecemos. Eu falava para os meus professores, uma coisa muito importante, quando você acorda, agradecer a Deus pela noite e falar 5 gratidões. 5. Pela sua casa, pelo sono, pela colchão, né? Você tem um colchão para dormir, pela água que lava o seu rosto, que você toma logo de manhã. Então, se nós começarmos com 5 gratidões diárias, nós vamos chegar ao passo de fazer até 100, como um professor que eu tive. Ele dizia a importância de agradecer. Eu fui fazendo 5 gratidões por dia e cheguei a fazer 100 gratidões por dia. Olha que lindo, que coisa importante agradecer. Alguém definiu a gratidão da seguinte maneira: é a vibração das cordas da alma sob o suave toque da benevolência divina. Olha que lindo! E Paulo expressou em tudo: dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você é grato? Você é grato a Deus? Você é grato à sua esposa, marido? Você agradece por tanta coisa, a roupinha cheirosa que ela coloca no seu guarda-roupa e você pega diariamente, a comida gostosa, a casa limpinha,
e tantas outras coisas que uma mulher pratica dentro de casa. Filhos, vocês são gratos a seus pais. Esposas, vocês são gratas ao seu esposo pela manutenção da casa, pelo cuidado, por ele estar sempre protegendo a família. Ah, essa moeda está escassa em alguns lares. É bom que a gente se lembre dela. Uma outra moedinha muito importante é a da gentileza. Como é que está a gentileza lá na sua casa? Alguns acham que, como é marido, esposa, filho, mãe, faça tal coisa. Esposa, né, querida, passe essa camisa que eu preciso dela. A comida não está pronta? Gente, a gentileza, por favor, né? Muito obrigada, desculpe, perdão. Olha, gentileza gera gentileza. Uma vez nós fizemos um projeto na escola. Gentileza gera gentileza. E elegemos dois alunos, uma menina e um rapaz, que os alunos julgavam que eram gentis, que eram amáveis. E elegemos lá a rainha gentileza e o rei gentileza. Foi muito interessante. Os alunos escolheram, fizeram essa escolha. Então, queridos, os nossos filhos aprendem a ser gentios conosco. Se nós formos gentis, nós formaremos meninos com esta moedinha em seu caráter. Ontem eu estava na escola ali do plano piloto e eu coloquei meus netos, peguei os pratinhos, coloquei os netos para comerem e havia uma menina sentada à mesa. Então eu falei, você nos dá licença de ficarmos aqui? Estava repleta, a escola estava com Olimpíadas e nós tínhamos aqui alunos de vários lugares, de Planaltina, de Formosa e outras escolas, né? Então ela gentilmente disse, não, tudo bem, pode ficar. Aí eu coloquei os três netinhos, cada um com seu pratinho. De repente a menina terminou. Ela já estava terminando mesmo. Ela disse, não, eu já estou saindo. Os meus jogos, eu vou participar daqui a pouco. E ela esqueceu um papelzinho em cima da mesa. Nós julgamos que fosse dela. Aí a minha neta maior disse, a Rebeca disse, vovó, a menina esqueceu aqui esse papel. Eu disse, agora ela já foi. Ela disse, não, ela está ali. Eu falei, então a vovó vai lá. Aí eu peguei o papelzinho, que era o resultado dos jogos, uma pontuação, e corri atrás dela. Falei, ei, ei. Ela virou para trás e eu disse, você esqueceu esse papel lá em nossa mesa. Ela disse assim, olha, não é meu esse papel, mas eu agradeço muito a sua atenção e a senhora vir aqui correndo atrás de mim. Muito obrigada. Achei tão lindo, uma aluna adolescente de uns 13 anos. Essa criança ouve, né? Gentileza dentro da sua casa. Gentileza gera gentileza, minha gente. Que moedinha importante. Há uma outra, a moedinha do altruísmo versus egoísmo. Nós somos, por natureza, egoístas, a ponto de pensarmos que a gente dá alguma coisa para recebermos em troca. O bebê, desde que nasce, é meu, não é assim que ele começa a falar, a pronunciar as primeiras palavrinhas, ele já diz, é meu, isso é meu. No lar não pode haver egoísmo, pois essa atitude não se enquadra nas leis do céu. O dar tem que ser uma entrega que quebre o egoísmo. Eu me lembro de uma experiência de um garotinho que, após a Guerra Mundial, aquilo estava tudo desolado, e os guardas pisavam ali pelos escombros, e um deles entrou. Lá dizia empório, né? Hoje nós diríamos lanchonete. Então, ele viu que estava ali um garotinho olhando nas vitrines e ali estavam sendo colocados pãezinhos, pão doce, sonhos. E o menino suspirava, até gemia. Então ele bateu no ombro do garotinho e disse: Você quer um? E o menininho baixou a cabeça, que sim. Então ele pediu para o rapaz, ele colocou num saquinho, né, uns sonhos, uns biscoitinhos, tudo quentinho, feito na hora. E então o menino saiu correndo. O soldado começou a tomar o seu café, comer o seu pãozinho. Isso ele sentiu
alguém puxando a sua roupa e observou que era o menino e pensou: será que ele veio pedir mais? Então perguntou: sim, o que que você quer? Ele disse: o Senhor é Deus? Olha que coisa mais linda! O Senhor é Deus. Nós nos parecemos com Deus quando damos, quando doamos, quando nos entregamos. Gente, o dar tem que ser uma entrega que quebre realmente o egoísmo. Quão importante é dar. Deus deu seu Filho único por nos amar. Jesus se doou, se deu por nós. O que faremos nós por ele? Que moeda importante é essa? Uma outra moedinha muito relevante no lar é a do perdão. No lar onde não existe o perdão, está à beira da falência. E digo mais, está próximo de atingir o ponto de onde não existe mais retorno. O conselho da palavra de Deus em Efésios 4:31 é esse. Abra sua Bíblia, Efésios 4:31. Vejam lá, o que diz o apóstolo Paulo sobre o perdão? Perdão é geralmente um fato que aconteceu, não é? Que ocorreu, mas que não tem mais significado. Mas vamos ver ali o que ele fala. 4:31. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia que sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos um ao outro. Deus está muito se importando muito com isso. Gente, perdoar não é meramente tolerar o erro, nem desculpá-lo, não é fazer o jogo do faz de conta, não é esquecer simplesmente. Há pessoas que dizem: quem perdoa, esquece. Não, senhor, não esquece. Não é ficar remoendo o passado, né? Trazer sempre à tona. Quem perdoa, ele sente que aquilo não tem mais importância. Perdão é um fato que aconteceu, mas que não tem mais significado. Passou a fazer parte da história, não dói mais. Eu me lembro quando eu era pequena, o papai gostava muito de cortar cana para nós. Ele cortava aos pedacinhos, colocava numas cumbuquinhas, e nós três maiores, nós somos quatro, mas a pequena ainda não havia nascido. E nós três maiores gostávamos de ficar chupando a cana que o papai cortava. E ele ficava um tempo ali conosco cortando cana. Hoje eu tenho um outro papai aqui em casa que gosta também de cortar laranja em pedacinhos, maçã, cana. Esses dias nós estivemos em Piracanjuba e ele cortou cana para a gente. Então, eu via o papai cortando a cana e via onde ele colocava o facão. E um dia, quando eles não estavam, eu fiz uma artimanha. Eu empurrei a mesa, coloquei assim ao lado do armário, coloquei uma cadeira em cima, subi na mesa, subi na cadeira e peguei o facão. Eu queria também cortar cana, fazer essa façanha de cortar cana para as minhas duas irmãs. E então, queridos, eu peguei a cana que estava lá no cantinho e fui cortar. Só que ao primeiro golpe, pá, eu peguei o dedo. Esse dedo está aqui ainda, eu tenho para mostrar ao vivo. Quando eu estiver ao vivo, eu posso mostrar para quem quiser. E quando eu falo isso nas igrejas, as crianças lá na porta: tia, eu quero ver seu dedo, eu quero ver seu dedo. Eu quase perdi esse dedo. Era pequenininha, eu tinha 5 anos e pouco, né? E, mas eu nunca mais esqueci desse fato. Me lembro direitinho dos detalhes, de empurrar a mesa, de colocar a cadeira, subir, descer, pular, deixar ali mesmo a cadeira, porque eu ia voltar para guardar o facão. Mas ele não dói, hoje não dói mais. Tem a marca direitinho aqui. Mas eu não sinto dor. Isso é perdoar. Não é esquecer, não é deixar para lá, mas é lembrar
sem ter significado mais. Não me incomoda, não dói mais. Perdoar é ausência de listas negras, é dar compreensão quando o outro espera raiva, vingança. Perdoar é dar amor quando o outro espera ódio, é dar liberdade quando o outro espera punição, é levar a dor do outro sem retaliação, sem acerto de contas, porque quem fere às vezes fica mais triste do que quem foi ferido, não é? Então, é levar essa dor do outro, é fazer o que Deus fez conosco, perdoando-nos sem limites, incondicionalmente, enviando o seu único filho para nos salvar. Se considerarmos o quanto Deus nos perdoa, nós teremos motivação para perdoar o nosso cônjuge, o nosso filho, enfim, o nosso amigo. A última moedinha sobre a qual eu desejo falar é sobre o amor. O amor em ação dentro do lar. Aí alguém me diria, mas eu amo meu esposo, eu estou casado com ele há 49 anos, eu preciso ficar dizendo a ele todo dia, eu amo, eu amo. Será que precisa disso? Queridos, o amor precisa ser expresso. Amor é o maior e mais profundo ato que caracteriza um humano, sobretudo um ser cristão. Nós somos completos quando amamos e nos tornamos como uma extensão direta do coração de Deus, quando nós agimos com amor. Aqui na sala nós temos aprendido muito sobre isso. No início, eu estranhei muito aquilo. Eu te amo, né? Preciso de você para ser feliz. Mas que coisa, eu preciso da outra pessoa para ser feliz? Se eu não sou feliz sozinha, por que eu preciso do outro? Eu não entendia realmente como é que essa expressão batia assim, né, para outra pessoa. Eu chegar para uma pessoa que eu nem conheço e dizer eu te amo. Estranho, né? Mas eu fui compreendendo aos poucos. Dizer à pessoa, eu amo, eu preciso de você. Olha, que coisa linda! E isso está sendo implantado no meu caráter, e creio que no caráter de todos que estão aqui nesta sala. Gente, a grande intenção do coração de Deus era que seus filhos amassem com o mesmo amor que ele ama a cada um de nós. Então, poderia ficar aqui discorrendo muito sobre o amor, amor no lar. Quando o amor não é expresso, ele vai acabando, vai morrendo aos poucos. Então, eu preciso expressar, tanto dentro do meu lar, quanto lá fora. Quando há amor entre uma equipe, entre uma comunidade. E no lar, então, é muito impressionante o que o amor faz. Nós fomos criados. Eu nunca ouvi da mamãe, nunca ouvi que ela me amava. Mas eu sabia que ela me amava. Naquela época não tínhamos esse hábito de expressar amor, mas a gente tinha certeza de que de que ela nos amava, né? Mas hoje a gente é estimulado a falar, a expressar o amor. Então é muito importante que a gente fale, que a gente expresse esse amor. Gente, a moedinha, eu poderia falar outras moedas mais, e vocês devem estar pensando aí em outras moedas, mas o altar da família, como está a situação de sua casa? Você tem feito culto? Como está a sua comunhão com Deus e o culto da sua família? Será que ele ainda existe? Estão conseguindo levantar a bandeira da proteção antes que todos saiam de casa? Nós estamos protegendo nossos filhos, erguendo essa bandeira bem alta para que o inimigo não tenha um lugarzinho para entrar, para proteger nossos filhos no caminho, lá na escola. Hoje tem tanta coisa ruim por aí, espalhada pelo mundo. Os nossos filhos precisam estar protegidos com aquele guarda-chuva de Deus, levando-os onde quer que ele esteja. O pai é o sacerdote do lar e cabe a ele chamar seus queridos para reunir antes de saírem da casa. Como que está essa moedinha?
Queridos, há outras moedas mais, mas eu ficaria aqui discorrendo por muito mais tempo. Mas eu gostaria de falar agora de algumas atitudes sábias que a mulher tomou e que, se não forem imitadas, nós não conseguiremos vencer, achar as moedas que estão perdidas lá dentro da nossa casa. A primeira moeda que ela encontrou, né, que ela, aliás, a primeira decisão que ela tomou foi de ser a heroína da sua casa. Ela não pediu para ninguém, nem para o esposo, nem para os filhos, nem para as vizinhas, né? Ela diz, eu achei, eu. Isso significa que ela procurou, ela foi atrás, ela buscou. Foi ela própria que procurou e achou. Você acha que está precisando ser alguma coisa ser restaurada lá no seu lar? Decida então ser usado por Deus e pelo Espírito Santo para esta grande missão. Você é responsável por ressuscitar os valores que estão perdidos lá dentro da sua casa. Não espere que a sua esposa faça, não espere que o seu esposo, que algum filho, faça você mesmo. Eu decidi, eu procurei, eu achei. E eu busquei as vizinhas e fiz uma festa. Essa foi a atitude da mulher. Segunda coisa, valorize os pequenos detalhes. A mulher tinha 10 dracmas. Ela perdeu apenas uma, ainda ficou com 9. Ela poderia até pensar, né? Ah, ainda tenho 9, não vou me sacrificar aí. Não, mas antes dela perder uma segunda ou uma terceira, ela foi atrás. Ela parou para correr atrás de um pequeno prejuízo. Lembre-se, o cupim é um bichinho pequeno, um inseto que vai corroendo a estrutura de um armário, do pé de um piano, mas ele corrói. É pequenino, mas ele faz um grande estrago. A falta de um bom dia ao se levantar, um beijinho, um parabéns pelo aniversário de casamento. Eu sei que pelo aniversário é difícil esquecer, apesar de algumas pessoas esquecerem, né? Mas um aniversário de casamento, e aqui eu me reporto aos homens, é mais difícil vocês se lembrarem. A mulher é de mais detalhes, mas você pode anotar na sua agenda. Ai, amanhã é aniversário de casamento, então na próxima semana é aniversário do nosso casamento. Vou fazer uma surpresa para minha esposa. Queridos, é muito importante ficar atento aos pequenos detalhes. Eu faço coleção de corujas. Agora até parei, mas eu devo ter aí umas 50 corujas. Tem pequenininha, tem de metal, tem de tudo que é tipo. E meu esposo, quando saía, ele trazia uma corujinha, né? Achava onde via uma corujinha, ele trazia. Meus filhos também. E meus amigos também. Então, eu tenho muitas corujas, não porque eu tenha comprado, mas porque eu ganhava muitas corujas. É uma coisinha boba, uma corujinha, mas importante. Um dia eu recebi de uma aluna uma pequenininha, não tinha mais do que 1 centímetro. Ela foi ao Peru e me trouxe uma corujinha de metal. As pequenas coisas, os detalhes fazem uma grande diferença dentro do lar. Fique atento a isso. Terceira atitude da mulher. Veja, não aceite o caos como natural. Diz o texto que a mulher procurou, isto é, ela não se sentou na cadeira da comodidade, dizendo: a vida é assim mesmo, é comum perder uma moeda, é comum perder alguma coisa pequena, um lápis, uma borracha, um grampo de cabelo, né? Deixa para lá. Não, ela reagiu, ela decidiu, ela se movimentou, ela foi atrás, procurou, deve ter levantado o tapete, arrastado o móvel, varrido tudo. Sabe, queridos, a gente não pode se assentar nos calcanhares, né? Na comodidade, na cadeira da comodidade. Ah, o mundo é assim mesmo, não tem como melhorar, daqui para frente é pior. Ou afirmar, todo marido é relaxado, deixa a toalha molhada em cima da cama. Ou adolescente é rebelde mesmo. Sabem, queridos, na verdade, muitos não acham é nada, porque não estão procurando nada. Decida agora mesmo procurar um meio de salvar ou melhorar o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa. Uma outra coisa, a mulher se humilhou.
Certamente ela deve ter se abaixado para levantar o tapete, para passar a vassoura embaixo dos móveis. Sabe, queridos, ela precisou varrer a casa. Ela pegou a vassoura e começou a levantar a poeira, toda a sujeira. Ela teve que levantar o tapete, de repente arrastar alguma coisa. Varrer incomoda, pois mexe com o que está sentado. De repente, você esteja faltando uma faxina no seu lar para varrer o tempo, né? O tempo para poder sentar-se com a família, para varrer a arrogância, o egoísmo, ter espaço para servir os membros da sua família, varrer a mente e o seu coração. Isso quer dizer santificar-se. Santidade quer dizer pureza. Limpar o nosso guarda-roupa de algumas roupas que são impróprias, limpar a geladeira com alguns alimentos que não coadunam com os nossos princípios de saúde, jogar algumas revistas, alguns livros, alguma coisa que de repente possam estar incomodando lá dentro do nosso lar, algumas músicas que estão invadindo o lar, varrer muitos tipos de programas da televisão que não passam de autênticos lixos morais que inundam a nossa casa, trazendo só maldição e trevas para a nossa família. Queridos, em João 16:8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele irá revelar os cantos da nossa casa que precisam ser varridos, que precisam ser limpos para encontrar valores perdidos. Quinta atitude dela: seja diligente, seja obcecado por esse propósito. A expressão lá na Bíblia, no texto, procurou até encontrar, é muito forte. Ela não desanimou, ela não parou de procurar enquanto não achou. Eu fico imaginando, às vezes, o tamanho dessa moedinha, mas ela não desistiu. Aos que procuram os valores dentro de casa, que são exatamente como algumas crianças, né? E falam: mãe, onde está minha meia? Está na sua gaveta. Eu não achei, não está não. A camiseta da escola, não estou encontrando. A mãe vai lá, abre a gaveta, tira e entrega para o filho. Há alguns que estão procurando algumas coisas e fazem isso, né? Como essas criancinhas que não encontram. Coloque a restauração do seu lar como ideal de vida. Não desista, vida. Vá em frente, continue procurando um método, uma estratégia, um livro, um curso, uma bênção para o seu lar voltar a ser o que era, ou ser o que nunca foi. Outra atitude da senhora, que foi a primeira, eu deixei para o final: acenda a candeia. Esta foi a decisão mais importante dessa mulher. Foi a primeira coisa que ela fez. Acendeu a lamparina, acendeu a luz. No escuro ficaria muito difícil procurar alguma coisa. É possível que você não tenha achado nada de valor que foi perdido na sua casa por falta de acender a candeia. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Queridos, se ele é a luz, vamos acender a luz dentro do nosso lar. Em João 8:12 fala exatamente isso. O envolvimento sério com Jesus, com o Espírito Santo, muda a nossa história de vida, muda o relacionamento da nossa família. E isso é básico para encontrar dracmas perdidas em nosso lar. Há muita gente sofrendo porque perdeu dracmas em casa e sofrem mais ainda porque estão procurando sem conseguir encontrar. Mas certamente não estão usando as estratégias corretas. Essas pessoas não acham e se cansam, tornam-se desesperadas e desanimadas. Mas lembre-se, Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim. O que falta? Simplesmente acender a luz. Sem mim, nada podeis fazer. Ter Jesus é se entregar totalmente a Ele, deixando-o dirigir a sua vida, os seus interesses, os seus propósitos, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, o seu lar e tudo mais.
Jesus sabe o que é melhor para você e tem poder para transformar tudo que está ruim em seu lar e fazê-lo encontrar os valores que talvez você tenha perdido dentro de casa. Ele tem prazer em ser seu parceiro nesta busca incessante. E o Espírito Santo, o Pai, também está, o Pai e o Espírito Santo estão aí dispostos a nos ajudar. Eles têm alegria quando nós o convidamos para nos ajudar. Queridos, entregue a sua vida e a vida de sua família a esse trio extremamente importante para nos ajudar a, a encontrar as dracmas, as moedas que estão perdidas em nosso lar. Amém. Que bênção, minha querida. Eu vou chamá-la de tia, né? Professora. Que bênção, né? Às vezes nós não paramos para refletir sobre a importância, né, desse cuidado do nosso lar, né? Essa grande e essas ferramentas aí que você apresentou, né, de maneira muito didática, né, elas são muito importantes nesse cuidado que devemos ter, né, a, nessas pequenas coisas, né, porque às vezes a gente olha para as coisas grandiosas, né, mas a gente precisa olhar para essas pequenas coisas, né? Muito obrigado, viu, minha irmã? Deus te usou de maneira muito especial aqui para falar ao meu coração. E eu tenho Amém. certeza que é o coração de muitos aqui, viu? Tem pessoas aqui colocando já mensagens de gratidão aqui, né? Louvando a Deus obrigado pela mensagem, mensagem linda, linda e abençoada, maravilhosa pregação, que palavra forte. Então, louvado seja o Senhor pelas vidas abençoadas aqui esta manhã através da tua mensagem, tá bem? Olha, já Amém. estão pedindo cópia aqui, mas isso aqui a gente vai combinar daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Mas deixa eu pedir um Pastor, favor. Oi, querida. eu quero aproveitar o momento para expressar gratidão. A gente não pode perder oportunidades. A Sim. Val e a Miriam, elas oram por nós todos os dias. E nós, como casal, queremos agradecer. Precisamos de muita oração. Estamos vivendo a terceira fase da nossa vida. Precisamos de muita saúde, de muita coragem, muito vigor para dedicarmos os nossos talentos ainda no final da vida ao nosso grandioso Deus. Obrigada, Val. Obrigada, Miriam. Um beijo gostoso para vocês duas e todos que oram por nós. Amém. Ó, tá aqui a Dodora também. Obrigado pela mensagem. Louvado seja Deus, viu? Irmã, minha querida, deixa eu te pedir um favor agora. Você vai orar por nós, pelas famílias aqui, tá bem? Pedindo uma bênção muito especial de Deus sobre cada família, para que nós realmente vivamos, né, que essa seja uma realidade. Ellen White ela tem um texto onde ela diz que a maior pregação do Evangelho é uma família organizada, dirigida por Deus. Então, os lares precisam realmente viver, né? E são essas pequenas atitudes. Por favor, minha querida, ore pelas famílias aqui que estão participando aqui da sala 57. Certo. Eu vou começar a oração e meu esposo vai continuar. Ah, Que sim. nós somos parceiros. E benção. Querido Deus, grandioso Pai, amorável Jesus e Espírito Santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos diariamente de ter esse grupo unido, esta comunidade, esta família unida, Senhor, para te adorar, para te louvar, para crescer. Isso tem ajudado a muitas pessoas, a muitos lares, pessoas a conhecerem Jesus, pessoas que nem sequer conheciam e tinham intimidade com o Espírito Santo, como era o meu caso. Eu sabia do Espírito Santo, mas eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. Por isso nós te agradecemos, Senhor, grandemente. Nosso Deus, querido Pai, o Senhor é o arquiteto da família e tem a família no coração. Senhor Deus, neste momento, nós rogamos que o Senhor abençoe todos os lares, todas as famílias
aqui dessa grande família da Sala 57, Hum. que em cada família, que cada família seja um farol a iluminar esse mundo de escuridão. Que a tua paz, a paz de Cristo reine em cada lar e que as famílias honrem e glorifiquem o arquiteto do lar. Nós entregamos as famílias em tuas mãos, rogando a tua bênção, a tua proteção e a tua paz para todas elas. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos, Senhor Deus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, agora eu tenho no meu coração que eu vou estar Pastor. falando em nome de todos aqui da Sala 57 para vocês, aí para o casal, viu? Pastor Joaquim e a professora Mariazinha. Olha, nós amamos vocês, precisamos de vocês para sermos felizes. Vocês são a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque vocês existem, viu? Obrigado, pastor. Você é pastor da minha família, lá em Vila Canjuba. Por isso, eu considero você como o meu pastor também. E nós queremos aproveitar o ensejo para expressar e dizer que nós amamos você, precisamos de você para sermos felizes. Você é a imagem visível de Deus e nós queremos mais em Deus, porque você existe. E toda a sala existe também. E você é uma bênção nessa sala e lá no seu distrito. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado pelo carinho de vocês, viu? Amém. Amém. Um Queridos, beijo. e deixa eu fazer um pedido a você de maneira muito especial que está acompanhando essa reunião aí pelo YouTube, tá? Você vai dar uma conferida aí se você é inscrito aqui no canal da Sala 57. Então, você já dá uma olhada aí e confere. Se você não for inscrito, você já vai aproveitar esse momento aí e fazer a tua inscrição. Já clica em cima aí, inscrito. Se você é inscrito, tudo bem. Você que já está inscrito, você vai fazer o seguinte: tem assim, olha, um botãozinho curtir. Você vai dar a gente chama like, né? Você vai clicar em cima deste botão aí e curtir esta reunião, tá bem? Aí você vai dizer, pastor, mas por que que isso é importante? Queridos, aqui nós não, o canal aqui não é remunerado, tá? Mas é importante para que o aplicativo entenda a relevância desta reunião. Imagina, né, irmã Nalva, esta mensagem aqui falando sobre a importância do cuidado da família, a importância desses pequenos gestos, né? Eu gostei desse cuidado, né? Como a irmã Mariazinha tratou a importância desses gestos simples, né? De, às vezes você levantar dentro da casa, né? Desejar um bom dia, né? Dar um abraço, né? Eu estou com dois adolescentes aqui, né? Essa é a idade onde eles não gostam muito dessa ideia do abraço e tal, mas eu vou lá. Tem hora que eles ficam assim com o pescoço meio duro, mas eu seguro os dois e abraço, beijo, falo que amo, né? Aí tem hora que ele se entrega, né? Fala, não, pai, eu também te amo, né? Quando era novo, era uma fase. Agora eles estão naquela idade, né, que empina um pouco o pescoço, mas vem cá, né? Eu preciso de, de dizer para eles que eu amo eles. Então, são esses pequenos gestos, queridos, né? Às vezes o dizer obrigado, né? Olha, muito obrigado. Às vezes a esposa foi lá, fez um mimozinho lá, preparou a comida, né? Dizer, ô querido, muito obrigado. Então, essas coisas que passam, né? Então, olha como que isto é importante. Então, por isso, né, nós precisamos aí da tua ajuda para que a gente mostre que este momento aqui, esta reunião é relevante, que ela é importante, para que este conteúdo seja apresentado a mais pessoas. Tudo bem? Isso mesmo. O Wagner está dizendo que olha, é importante que essa mensagem chegue a outras pessoas. E você pode aproveitar o seguinte: eu sei que você participa aí de grupos na sua família, da tua igreja. Muito provavelmente já chegou lá o link da Sala 57, mas você pode mandar e reforçando, olha, assista esta mensagem de hoje, né? Acompanhe a sala de hoje. E isso também torna
esta reunião mais relevante. E quando nós estamos fazendo isso, é uma forma também de pregarmos o evangelho. Esta é uma forma. Eu sei de vários irmãos que não podem acompanhar nesse horário, né? Eu conheço aqui, por exemplo, a irmã Gernita, né? A irmã Gernita é uma bênção de Deus, um abraço para ela, ali em Nova Iguaçu, a irmã Nilde ali com a sua família, olha, povo querido do Senhor lá, que acompanha, só que eles não conseguem acompanhar no horário que nós entramos aqui. A irmã Nilde, sim, ela acompanha às 5 horas, ela está aí, um abraço para ela. Mas aquelas pessoas que entram depois, né? Então, às vezes a pessoa entra no YouTube procurando alguma coisa, e aí quando eles olham, opa, essa aqui é relevante, e a pessoa vai lá e pode assistir a mensagem, acompanhar, quem sabe anotar, né? Parar um pouquinho, assim como a Vera faz aí, olha, a Vera vai anotando o sermão, tudo bonitinho ali, os textos que são colocados, né? Mas vamos fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas. Tudo bem? Queridos, deixa eu apresentar aqui um casal a vocês, tá? Eu quero apresentar aqui o Renilton, acho que eu falei certinho, e a Olga. É um casal também que está conosco aqui. Olha aí que casal simpático, né? E eles, Deus os separou aqui esta manhã e nós vamos ouvir um pouco aqui da história de como Deus sustentou e tem sustentado a vida deste casal, né? A vida deles é um presente do Senhor, tá bem? Vocês vão ouvir aqui esta manhã, mas deixa eu começar aqui cumprimentando eles, né? Pode abrir aí o áudio de vocês, dá um... Isso, agora sim. Renilton e Olga, bom dia! Bom Bom dia. dia. Como a gente diz aqui, né? Um bom dia com alegria, né? Um bom dia para vocês. Bom Deixa dia com alegria. Alegria. deixa eu conhecer vocês. Vocês hoje vocês residem em qual cidade aqui, qual estado aqui do nosso país? Nós moramos em Vila Velha, no Espírito Santo. Olha só, Eu que sou mineira, bênção. né? Eu sou mineira, mas já estou aqui há 30 anos, mas ele é capixaba. Mas nós moramos aqui em Vila Velha. Então você é uma mineira que já está assim, já está metade capixaba já, né? 50% capixaba. Verdade. Vocês frequentam aí Eu nasci ela. hã? Você já tornou ela capixaba aí, Renil? É, Vocês frequentam qual igreja aí, em Vila Velha? Nós somos do distrito de Guaranhuns, né? E nós frequentamos a igreja de Pontal das Garças. Fica próximo aqui a nossa residência aqui. Pontal das Garças. Isso? Isso. Falei certinho? Então, um Isso. abraço aí para os irmãos aí de Pontal das Garças, tá bem? Isso aí. Então, tá, já. Deixa vocês se apresentarem um pouquinho, a vida de vocês, como vocês se conheceram, fique à vontade aí. Nós nos conhecemos, né, pela internet, e ele na época residia nos Estados Unidos, né? Eu já morava aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, e nós nos conhecemos, e aí ele veio embora, ele já estava lá há 23 anos, morando lá. Ele veio para casar comigo, né? E nós estamos casados aí há 13 anos, e na época não era adventista, ele já era adventista, ele é adventista desde os 7 anos de idade. E aí ele me apresentou a mensagem, né, do Adventismo e estamos aí na caminhada, casados na igreja há 13 anos. Há 13 anos. Então você falou, "Ah, eu vou buscar um que está." Você foi buscar um casamento internacional. Olha que chique, né? É, só que detalhe, pastor, eu não sabia, né, que ele estava lá. Ah, A gente conheceu e aí ele não falou de imediato que ele morava lá, acho que ele estava meio com medo, né, do golpe do baú, né? Aí ele não falou nada, que ele morava lá, e também não era meu interesse também de ir para lá. E aí, depois de um tempo conversando na internet, foi que ele falou que ele residia lá. E aí eu falei assim, ixi, tá muito longe, isso não vai dar certo. Mas aí tudo foi encaminhando, eu não sabia também que ele era adventista, e nós continuamos conversando, e do nada ele falou que ia vir embora, e que a gente ia
casar, e aí as coisas foram fluindo. Ah, Em 6 meses de conversa, de relacionamento ali na internet, ele já veio embora para o Brasil. A gente já se conhecia, se viu no primeiro dia que ele chegou, e desde o primeiro dia, que foi dia 18 de agosto, a gente nunca mais se separou. E, Estamos aí juntos até hoje. e da união de vocês, vocês tiveram, essa união deu frutos, né? Os filhos. Ele já tinha uma filha, né? Ele tinha uma filha e eu tinha um filho, eu tenho um filho, Ok. né, de um relacionamento que eu tive. Os nossos filhos hoje, a filha dele tem 25 anos e o meu filho tem 24 anos. E aí, então, aí formaram a família. Qual que é o Aí nome do formamos, filho? aí somos uma grande família. Quais são os nomes dos filhos? A Renata, né, e o meu filho é Marlon. A Renata e o Marlon. Um abraço para eles aí também. Renilton, mas você foi para ali morar nos Estados Unidos, você foi para lá e você morou lá por quantos anos? 23 anos. 23 anos. Mas É, você diz que essa estadia sua lá te trouxe prejuízos para a tua saúde, né? sim, é porque eu trabalhava em padaria e Certo. eu perdi muita noite de sono. E eu era motorista lá também. Então, eu trabalhava de noite e dirigia de dia, dirigindo caminhão. É muito perigoso. Para mim aguentar acordado, eu tomava muito café com, 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 com Tristeza. Coca-Cola. E isso me prejudicou muito a minha saúde, porque lá a gente tem que trabalhar muito. E infelizmente eu sofri esse problema de saúde. Então, Eu assim, adquiri, eu adquiri hepatite. Eu não sei aonde, se foi no dentista ou foi num corte de cabelo, em algum lugar eu adquiri essa doença. E essa doença é uma doença silenciosa e ela transformou em uma cirrose hepática. E a gente que nunca tinha bebido bebida alcoólica, né? Aí hoje eu sei a diferença do fígado, que atinge o fígado, a diferença da bebida, quem bebe e quem é medicamentosa, porque eu sofri um acidente muito grave de caminhão lá e eu tomava muito remédio por causa do acidente. Eu sentia muitas dores. Eu cheguei a vir para o Brasil fazer fisioterapia no Brasil, porque lá eu não conseguia trabalhar, né? E era muito sofrido. E eu tive e vim para o Brasil. Aí eu fazia fisioterapia aqui no Brasil para me ver se eu recuperava. E graças a Deus, a parte motora eu consegui recuperar bem, né? E hoje eu estou com a parte motora, graças a Deus, 100%. a Olga, ela disse aí que você já é, vamos assim dizer, um adventista de berço. Você já vem de uma família adventista, é isso? Sim, Sim, E, o pai dele, ele se converteu, né? Minha sogra, ele e os 3 irmãos. Meu mas, sogro, só depois de 20 anos da conversão deles, foi que meu sogro veio para a igreja, né? O irmão mais velho dele faleceu, né, aos 22 anos, e no hospital, assim, quando o meu cunhado, né, que eu não cheguei a conhecer, percebeu que ia partir, ele era adventista, ele mandou um recado, né, que meu sogro ficasse no lugar dele na igreja.
Foi a partir da morte do meu cunhado que o meu sogro, 20 anos depois que a família já estava na igreja, foi que meu cunhado, meu sogro veio para a igreja e ficou até falecer aos 87 anos. Então se Foi cumpriu a um promessa. pioneiro aqui, ele foi uma pessoa maravilhosa. Hoje, só o Renildo que está na igreja da família, né? Meu sogro faleceu, só o Renildo que permanece e os irmãos, infelizmente, estão fora da igreja. Então, nesse momento ali no leito de morte, aí o filho faz o apelo para o pai, para que o pai tomasse o lugar dele na igreja, e o pai aceitou, e enquanto viveu Isso. foi uma bênção aí, né? Às vezes, queridos, deixa eu só aproveitar esse momento aqui para lembrar vocês, porque às vezes a gente não entende, né? Que eu tenho a certeza aí, Renilton, apesar da gente estar falando aqui pela primeira vez, né, na sala juntos aqui, mas que essa família orou muito pela restauração do filho, né? Mas a cura não veio, a cura física, né? No entanto, Deus usou essa situação que há, assim, de enfermidade, de morte, para trazer salvação a essa família. Então, muitas vezes, Deus não nos atende da maneira que nós queremos, da maneira que nós pedimos, porque aquela situação que aparentemente é uma situação ruim, uma situação terrível, Deus usará para a glória dele. Então, algumas respostas nós só teremos na eternidade. Outras nós já temos aqui enquanto nós estamos nessa terra, né, Olga? Até para reforçar a nossa confiança no Senhor de que Ele vai estar cuidando de todas as coisas. Então, depois que você chegou nos Estados Unidos, Renildo, você, por conta do trabalho, né, e até para forçar o corpo, né, a permanecer alerta aí, você disse que o uso aí de duas substâncias, né, o café com a Coca-Cola para permanecer acordado e tudo mais, você adquiriu essa essa cirrose, mas ela tinha um aspecto que é pelo excesso de medicamentos, né? E, mas o que que acabou causando, assim, qual foi vamos assim dizer, a grande consequência que você experimentou dessa enfermidade? Então, eu posso responder por ele, que ele fica um pouco Fica, nervoso, tá, fica à pastor? vontade, fica à vontade. Nós demoramos a descobrir, né, essa cirrose medicamentosa, a princípio pelo fato de ele nunca ter bebido. Então, foram vários exames, vários, várias pesquisas até chegar nesse diagnóstico da cirrose. Então, isso foi Ó, Olga, Olga, deixa eu só te pedir um 10 anos favor atrás. aqui. A gente tinha Deixa eu apenas pedir um três favor mente, para né? você. De um Deixa eu pedir saudável, porque a cirrose, ela traz toda a restrição e a dele, por ser. eu vou pedir um favor aqui para eles. É porque é o seguinte, a internet deles está travando, tá? Então, eu creio que eles já estão fazendo ali para eles saírem e voltar novamente. Isso aí acontece, viu, queridos? Tá? Essa questão de oscilação aí, às vezes, ainda mais agora que a gente está vivendo esses dias de instabilidade do tempo, aí eu não sei como está na tua região. Ok, deixa eu fechar aqui. Desculpem, tá? Eu tinha aberto aqui, mas se alguém tiver o contato deles aí, talvez a Aderlândia, que está nos acompanhando aí, puder comunicar para eles aí pelo telefone, tá? Para que eles entrem novamente e aí nós vamos dar a continuidade aqui ao testemunho, ouvindo um pouco mais da história deles e de maneira muito especial como Deus tem conduzido a recuperação do Renilton até aqui, né? Vocês viram ali a Olga dizendo, ele por consequência de tudo que ele viveu, né? É lógico que ainda carrega algumas sequelas, né? Mas a vida dele é um milagre de Deus, tá? A vida deles é um milagre, como Deus conduziu, como Deus cuidou até aqui, tá bem? E enquanto eles estão indo
né? A gente está retomando aqui esse momento de testemunho. Eu quero aproveitar aqui para reforçar a nossa gratidão. Hoje a gente falou ali sobre o ministério infantil da igreja, né? E aí eu citei aqui na oração as professoras, mas eu quero reforçar a gratidão a cada um de vocês que se dedicam a esse ministério, viu? Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, tá? Vocês são Voltou, pastor. bênção de... Voltou aqui, então? Então vamos Voltou. trazê-los de volta aqui, Gabriel, para nós continuarmos aqui ouvindo a história deles, tá? Deus tem conduzido aqui essa família de maneira... Meninos, tá aí de volta esse casal aqui, o Renilton e a Olga. Olga, aquela hora eu ia. Desculpa, parecia que eu estava te interrompendo, é porque eu já estava percebendo que a internet de vocês estava travando, viu? Mas aí você começou a contar e falando sobre as consequências, né, que vieram dessa questão dali, porque demorou descobrir a cirrose porque não bebia, então ficou aquela questão. Mas se você puder retomar ali nesse momento, que aí a gente já teve dificuldade para te entender. Sim. Então, demorou um pouco para a gente descobrir, né, a doença, e isso foi há 10 anos atrás que a gente descobriu, teve esse diagnóstico, e a vida dele mudou completamente, cheia de restrições, e entre todas as restrições que tem, a mais séria é que ele não pode tomar muita medicação, porque já foi causado, né, desencadeou a cirrose devido a essa aí. Então, assim, principalmente antibióticos, ele não pode tomar antibióticos, o único remédio para dor que ele pode tomar é só o dipirona, não pode tomar outro nenhum analgésico, e isso prejudicou muito ele logo na frente, porque ele teve a 2000 no início da pandemia, ele tem problema de circulação, já é de família, né? E ele tem erisipela. E é recomendado pelos médicos que ele tome a bezetacil caso isso aconteça, né? Toda vez que acontecer, desinflamar, a gente leva ele para o pronto-socorro e ele toma a bezetacil. Nisso aí, no início da pandemia, em 2019, ele teve essa inflamação nas pernas, né? Eu levei ao PA para tomar bezetacil, e nesse momento o médico examinou, e como não podia ficar acompanhante com ele lá, eles me pediu que eu viesse para casa e deixasse ele lá, e de madrugada, quando terminasse, ele ia ficar em observação, e quando terminasse eu buscaria ele de madrugada. Me despedi dele, falando com ele assim claramente, né, meu bem, eu vou em casa, daqui a pouco eu venho te buscar, tranquilo, ele falando, normal. E esse de madrugada daria mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu teria que retornar para estar buscando. E deu 2 horas, ele ficou de me ligar, né? O meu bem, estou liberado, pode vir me buscar. Deu 2 horas, deu 2h30, deu 3 horas, eu ligando para ele, ele não me atendeu. Peguei o carro e fui onde ele estava, né? No PA. E eu, como eu sabia onde eu tinha deixado, a sala que eu tinha deixado ele, eu já fui entrando, né? Eu estava com a pulseirinha, eu já fui entrando pelo PA e já fui logo na sala onde ele estava. Quando eu cheguei, ele estava entubado, né? Vários aparelhos em volta dele, vários aparelhos com a manta de alumínio em cima, e ele estava, e não tinha ninguém na sala, né? No quarto, na hora. E eu me desesperei, porque eu tinha deixado meu marido lá falando, conversando, normal, e me deparo com aquela cena. E aí saí à procura de alguém para me falar o que estava acontecendo, a enfermeira que veio me atender, né? A técnica falou que o médico queria conversar comigo, que ela não podia me passar informação nenhuma, e eu fiquei em desespero, né? Pela forma que ele estava. Eu me lembro que eu contei os equipamentos que estavam em volta dele, ele estava ligado em 8 aparelhos, né? Aquelas onde ficam as medicações ali. E aquela cena chocou muito. E aí, isso era 3 horas da manhã, e o médico só viria às 7 horas da manhã para falar comigo. Foi as horas mais desesperadoras, né? Porque eu não sabia o que tinha acontecido. E aí, quando o médico veio, né? Ele veio até com uma assistente social no momento, para conversar comigo, que ele teve uma parada cardíaca de 6 minutos.
O coração dele parou por 6 minutos e ele tinha entrado em coma. E eu falei, como? Que ele entrou em coma, eu deixei ele falando, e eles não sabiam explicar o porquê, e que o caso dele era gravíssimo, que na situação ele estava no PA, né? E eles estavam tentando transferir, conseguir uma vaga para ele para um hospital com suporte maior de UTI, porque a situação dele era muito séria. E eu me lembro perfeitamente, eu perguntei para o médico na hora, mas esse gravíssimo, esse grave, né? Porque você fica tentando achar um fim de esperança ali, uma resposta. Ele falou assim: olha, é só um milagre. A situação do seu marido é só um milagre. E aí, na hora, eu liguei para o meu filho, né? E ficamos assim, liguei para a família dele e ficamos ali aguardando uma vaga num hospital de grande porte. Ótimo. Quando foi por volta de meio-dia, mais ou menos, essa vaga apareceu. Ele foi transferido para. A gente estava em Vila Velha, nós moramos em Vila Velha, eu estava no PA de Vila Velha, e conseguimos uma vaga para ele no hospital em Vitória. E meio-dia, mais ou menos, a ambulância veio e levou ele para Vitória. Nesse momento estava meu filho e minha cunhada, a irmã dele. E chegamos lá no hospital, né? Eu já fui levando ele para UTI e pediu que a gente aguardasse. E em seguida, o médico viria falar da situação real que estava acontecendo com ele. Passados alguns minutos, o médico veio, né? Dois médicos veio e nos informou que ele realmente estava em coma, que ele teve essa parada cardíaca, né? Essa parada respiratória, e devido ao histórico dele de cirrose, devido a todo o processo que ele estava passando aqueles anos, ia ser arriscado o meio que eles iriam tomar, que eles precisavam de uma autorização minha para entrar com todas as medicações, coisa que ele não podia devido à cirrose, né? Ele tinha as limitações de medicação. Então, eles iam entrar com antibióticos, ele ia entrar com morfinas, iam entrar com várias medicações para ver se conseguia manter ele, pelo menos, estável, porque ele estava tendo morte não, ele estava tendo falência múltipla dos órgãos. Os órgãos dele estavam parando, né? Tanto que ele foi para hemodiálise, ele teve que fazer hemodiálise, coisa que ele nunca teve problema de rins, e ele foi fazer hemodiálise, e cada dia, né, eu chegava naquela UTI, aí no outro dia, eu não pude ver ele nesse dia, aí no outro dia, na visita, eu fui para visitá-lo, ele estava mais ou menos ele saiu de casa com uns 96 quilos, né? E ele já estava bem inchado. Eu lembro que ele estava bem inchado, foi uma cena muito difícil de ver. E a médica foi bem clara para mim e para minha cunhada. Ela falou o seguinte: olha só, nós vamos dar 72 horas para ele, para ver como que ele reage. Porque o quadro dele só se agrava a cada dia, né? De ontem para hoje, as horas, cada minuto para ele, ele só vai agravando, só vai piorando, só vai trazendo mais dificuldade e a gente quer ver se autoriza aumentar a dosagem das medicações, faça o que puder, o que for possível, né? Eu autorizo tentar todos os recursos para que ele sobreviva. E Nossa, aí, humanamente a pastor, situação foi só ia ficando pior. Fala só assim, ficando pior. e aí a angústia só vai aumentando, né? Porque Só quem, angústia, né? quem E já eu viveu essa lembro, Eu falo, pastor, e foi o milagre de Deus que a igreja, todo mundo estava orando, todo mundo orando e pedindo, porque foi um milagre. e aí, pastor, era muito desafiador, porque eu chegava, né? A visita era 2 vezes por dia. De manhã era quando a médica conversava com a gente, né? Era meia hora de manhã, meia hora à tarde. E eu ia todos os dias, né? De manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde. Chegou um ponto que eu não tinha mais condições de dirigir, porque eu estava muito apreensiva. E aí Deus enviou os irmãos da igreja, né? Vários irmãos me levavam de manhã, outros irmãos me levavam à tarde.
eu não tinha o psicológico para pegar no carro. E aí eu lembro que a médica, e toda vez a médica vinha com assistência social, porque ela via o meu desespero, não, né? A situação que ele estava, que era crítica, e aí em todas as visitas a assistência social estava, calma, vai dar certo, tal. E ele só piorando. Ele chegou, pastor, a ficar com quase 150 quilos. Ele saiu de casa porque ele inchou muito, muito. Ele ficou irreconhecível. Os dedos das mãos dele, você não conseguia fazer assim, porque estava tudo unido já, né, um no outro. De tão inchado que estava. E o rosto, o corpo, eles tiveram que enfaixar ele, porque a pele já estava ficando muito fina, muito fina. E ele começou as extremidades dele, né, os dedos, mãos, pés, começou a escurecer, né? Porque ele estava tomando uma medicação muito forte, estava muito acima do limite, e ele começou a morrer as extremidades dele. Tanto que a médica falou: olha, se ele sobreviver, se acontecer dele sobreviver, nós vamos ter que amputar as extremidades dele. E, e ele só piorando. E eu me lembro, eu e minha cunhada, né? Eu me lembro que a gente entrava lá no hospital, na UTI, para vê-lo. Tinha pessoas lá, né? Várias pessoas conversando, se alimentando, né? Os pacientes mesmo estavam na UTI só para observação, mas pessoas boas, né? Pessoas aparentemente saudáveis, assim, em relação a ele, bem melhor, né? Porque estava acordada, se alimentando sozinha, tal. E quando a gente chegava lá, ou no período da manhã, no período da tarde, a gente não via aquele leito vazio, aquela pessoa tinha morrido. Aí eu perguntava: cadê o paciente que tá ali? Ah, ele faleceu essa noite, aí ele faleceu essa madrugada. Pessoas aparentemente bem, né? Quase até alta para o quarto. E ele lá, vivo, né? E eu ficava assim: Senhor, o Senhor pode, né? O Senhor pode. E eu creio, o único pedido que eu fazia para Deus, o único pedido: Senhor, se for para o meu marido ficar vegetando em cima de uma cama, né? Sem saber de nada, sem lembrar de nada, que o Senhor o leve. Esse foi o meu pedido, eu fiz essa oração a Deus. Mas se for para ele ficar, mas se ele ficar com a mente boa, eu cuido dele. Não, não tem problema. Eu cuido dele. Eu só não quero que ele fique vegetando. E essa foi a minha oração que eu fiz para Deus e entreguei na mão de Deus, né? Foi bem difícil. E aí ele ficou 17 dias em coma. E esses 17 dias foram, assim, todo dia uma notícia ruim. Todo dia a médica vinha, a gente chegava lá com uma esperança, né? E a médica: não, infelizmente não. Infelizmente agora os rins parou. Infelizmente agora isso parou. E ele tá morrendo aos poucos, ele tá partindo. E a gente, em oração, em oração, em oração, oração, oração. E aí, quando fez 17 dias que ele estava em coma, a médica falou que provavelmente havia possibilidade de ter tido morte cerebral. Só que lá no hospital, ele não fazia esse exame, tinha que transferir ele para outro hospital para fazer esse exame. E aí, no dia que ia transferir ele, teve uma chuva aqui, que Vitória ficou debaixo da água, não tinha como passar. Então, eles não conseguiram levar ele para fazer esse exame. Quando foi à noite, ele acordou. Ele acordou do coma, 17 dias depois. E aí foi aquela alegria, né? Ele acordou do coma e nisso ele já estava com a tráqueo, já tinha feito a tráqueo nele, né? Porque não podia ficar muito tempo. E ele acordou e agora foi aquela coisa, né? Ele reconhece a gente, ele teve, como é que tá, ele lembra, ele tá. Aí a médica, eu comecei a perguntar para ele, né? Que ele não falava. Eu comecei a perguntar: quem eu sou para você, né? Eu sou quem? Eu sou sua irmã? Aí eu sou sua amiga, eu sou sua esposa. Aí ele confirmou, assim: não, tá lembrando quem é a esposa? Já tá bom, né, pastor? E aí foi aquela luta, porque depois disso que ele acordou do coma, ele ainda continuou na UTI alguns dias. E como ele ficou muito inchado, né, como eu falei, quase 150 quilos, e de certa forma é um pensamento meu, as pessoas já tinham dado ele como morto, não houve
de mexer nele, de virar, de estar com aquele cuidado de não ferir. E ele muito, muito inchado, ele feriu todas as costas, a cabeça, as pernas embaixo, onde ficava na cama aquele tempo todo. E eu não tinha noção, eu não sabia dessa situação, porque ele estava deitado. E aí, quando ele acordou e foi fazer os curativos, o médico, a assistência social, junto com a equipe do médico, pediu que eu ficasse, liberasse mais tempo para mim, porque eu ia ter que aprender a cuidar dele em casa, porque ele só ia voltar, depois que ele tivesse alta, ele só ia voltar a andar de 10 de 10 meses a um ano. Ele ia ficar na cama durante 10 meses a um ano. E ele só mexia a cabeça. Do pescoço para baixo, ele não mexia nada, nada. E muito pesado. Então, eu tive essa autorização para ficar no hospital para aprender a cuidar dele, a ter os cuidados com ele em casa. Ele ia demorar um pouco ter alta, mas eu precisava ter um curso rapidinho lá. Então, foi quando eu fui ter a noção, né, de como ele estava todo ferido, e eu nunca tinha lidado com aquela situação. Ele estava todo ferido, as costas, como eu falei, né, a cabeça, ele tem marcas no corpo inteiro, a cabeça dele é cheia de marcas, as costas. E aí, passou uns dias, né, ele teve alta, consegui trazer ele para casa. E aí começou a nossa luta, assim, né, em casa, né, a verdadeira missão, porque ele tinha que ser alimentado na boca, tinha que dar comida para ele na boca. Ele começou a usar fralda, né, Então, o banho na você cama, se tornou enfermeira, nutricionista, assim, é, fisioterapeuta, fonoaudióloga. tudo. Porque o que acontece? Pastor, deixa eu Nós falar. trabalhamos em casa. Só um minuto, para me perdoar o raciocínio. Eu trabalho em casa, né? Nós temos uma creche. Então, eu tinha que lidar com a creche, com as crianças, com os pais, com o andamento da casa e cuidar dele. Então, nós desmontamos o nosso quarto, né? Desmontei a nossa cama, arrumamos uma cama hospitalar para ele. Eu dormia, coloquei um colchão no chão, porque tinha que virar ele a cada meia hora, né? Mesmo ele não sentindo nada, mas tinha que ter aquele cuidado, curativo 2 vezes por dia. E aí o médico falou, olha, você tem que fazer, ele precisa fazer fisioterapia todos os dias, não é dia sim, dia não, é todos os dias. E como veio uma coisa que nós não estávamos esperando, né? Ninguém espera por uma coisa dessa, principalmente financeiro, porque agora tinha mudado toda a questão, né? Porque agora tinha fralda, tinha as medicações, tinha os produtos dos curativos dele, é, e a fisioterapia ficava muito pesado para fazer todos os dias em casa, todos os dias. Eu lembro que uma sessão era, acho que na época, a mais em conta que eu tinha achado era R$ 100 em casa. E ele tinha que fazer todos os dias. Senhor, eu vou ter que fazer isso. Me ajuda aí, que eu vou ter que aprender a fazer essa fisioterapia. Fui para a internet, pesquisei e comecei. Eu fazia com ele 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Todos os dias. Sábado, domingo, feriado, todos os dias. E o médico falou que de 10 a um ano ele voltaria a andar, com 3 meses ele estava de pé. Você ia E eu lembro que falando, quando eu e meu filho conseguiu tirar ele da cama e colocar ele na cadeira de roda, né, ele em pé, foi assim, foi um momento, né, meu bem, foi um momento assim de muita alegria, né? E até então ele ainda estava sendo alimentado, né? Dava alimentação que ele ainda não tinha força, ele era alimentado, banho e todas as necessidades dele, tudo na cama. Você ia falar o quê, meu bem? Deus, pastor, Deus não me deu uma esposa, ela me deu um anjo que cuidou de mim do jeito que eu estava. Do jeito que eu estava, ela cuidou de mim. Eu não acreditei. Eu chorava, eu pedia que Deus me levasse para não deixar ela passar por aquilo. E ela, e ela sempre falava bem assim, não, a minha, meu juramento foi na doença
na felicidade, na saúde e na tristeza, na enfermidade, eu estarei com você. E ela cuidou de mim, pastor. Eu agradeço muito a Deus por isso. E hoje eu ando, hoje eu faço tudo, Senhor. Eu vejo que foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus ter me dado essa esposa, que é maravilhosa, Senhor. Mas eu falo, pastor, que a Amém. gente Amém. você tira força da onde não tem, sabe? Você Nós tira sabemos quem força, dá você as forças. aprende a fazer Na coisa que verdade, nós sabemos quem dá a força para nós, né, Olga? Eu sempre falo assim, né? Que Deus, você, ele vem ao nosso alcance, ele você dá uma pensa assim, força eu para não nós vou que nós não conseguir, sabemos. mas Deus, ele veio assim, Deus, é, e em todos os momentos, parou de novo? Não, não, é só ele. E Continue. em todos os momentos, nós vimos assim, a mão de Deus mesmo, sabe? Nos ajudando e em todos os dias, assim, lentamente, mas era o poço do hospital, assim, no início, né? No hospital a gente via todos os dias a piora dele, piorando. E aqui, quando ele veio para casa, depois que ele teve alta, todos os dias a gente via, mesmo que lentamente, mas todos os dias o processo da recuperação. Todo dia uma conquista nova, uma ferida que deu uma casquinha, um, um, uma ferida está infeccionada, começou a ficar vermelhinha, normal. Umas coisas bobas, um fio de cabelo que começava a nascer onde tinha ficado, né? Ele conseguiu pela primeira vez pegar a fruta. Então, foi assim, isso tudo, todos esses pequenos milagres, todos os dias que somou num grande milagre, foi nos fortificando tanto diante de Deus e vendo o cuidado. E eu sempre lembrando, gente, as pessoas que eu não sei, né? Deus sabe todas as coisas, como o pastor mesmo falou no início, que no céu a gente vai saber o porquê de tantas coisas. E eu me lembrava sempre daquelas pessoas que eu conversava na UTI, naqueles pacientes que a gente, mesmo no meio da nossa dor ainda, eu ainda conseguia falar com os parentes, conseguia levar esperança para eles também em relação aos pacientes. E eu me lembrava dos pacientes que partiram, né? Que estavam com toda a chance de recuperação, de sair de lá, e meu marido, a médica sempre falando, seu marido é o pior que tem aqui, o estado do seu marido é o mais grave que tem aqui, e quando ele acordou do coma, pessoas que já estavam lá há muito tempo, pacientes que estavam, e acompanhantes que estavam lá e sabia da nossa luta, quando ele acordou do coma, a UTI inteira, os pacientes, os acompanhantes, que acabam tornando uma amizade ali dentro, né? Mesmo que no meio da dor, mas você fica próximo daquelas pessoas que estão passando pela mesma coisa, eles se maravilhavam, né? Quando ele acordou, todo o hospital, assim, a UTI, glória a Deus, né? Glória a Deus, ele acordou. Que fé é essa? Esse é o Deus que ela estava falando o tempo todo. Então a gente pôde testemunhar da nossa fé ali, né? Porque ele estava morto e ressuscitou. Então foi assim. E hoje, assim, ele tem as suas limitações, né? Ainda, ele não trabalha, não pode trabalhar. Ano passado, no final do ano, ele teve um AVC, ele teve que passar por uma outra cirurgia na cabeça para tirar os coágulos de sangue, né? Meio-dia aqui em casa. Ele passou mal, eu percebi logo que ele estava diferente, falando enrolado. Corremos com ele para o hospital e graças a Deus foi a tempo, que não ficou sequelas nenhuma do AVC dele. E é isso aí, graças a Deus nós estamos aí. E eu falo com ele o seguinte, pastor: as pessoas ficam assim, nossa, que você fez isso, você fez aquilo. Olha, eu não fiz nada, eu fiz o papel de esposa. A esposa, ela é isso, é o que eu falei, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza. E é uma parceria, é uma aliança eterna, né? E eu tenho certeza que ele faria isso. Eu falo isso para ele. A gente Renildo, faz. se cumpriu na tua vida o que Deus disse quando ele criou a esposa? E no hebraico, uma das expressões ali que entendendo que diz assim, lhe farei uma ajudadora.
alguém para ficar do seu lado, para você não se sentir sozinho, né? Esta é uma das ideias de Deus ao criar ali a esposa para Adão, né? E na tua vida, Deus cumpriu essa promessa. Ele fez uma Amém. ajudadora, alguém para ficar do seu lado ali, para você não se sentir sozinho, né? Para estar contigo. Alguma coisa que eu me maravilhei quando você falava foi o fato, assim, é lógico que tudo a gente fica encantado aqui, né? Eu estou assim como alguns irmãos aqui, parado, ouvindo, mas quando você disse assim que nesses momentos que você não conseguia dirigir, a igreja, além de estar orando, os irmãos saíram para a parte prática, né? Um levava você no hospital de manhã, um estava com você à tarde. E eu fico pensando assim, queridos, esse é o propósito de Deus pelo qual nós somos igreja, né? Para estar junto, né? Porque você falou uma parte aqui, mas eu imagino que teve outras questões, mas esse fato, assim, da gente saber quando a gente passa pela. Eu sei que às vezes a gente enfrenta dificuldades também na igreja, né? Às vezes tem algo. A gente está falando aqui para irmãos que às vezes foram machucados na igreja, foram feridos, né? Mas eu digo sempre o seguinte, queridos, Deus estabelece a igreja para isso aqui, para que nesses momentos de luta, de dificuldade, né, os irmãos se aproximem, cheguem, ajudem, apoiem, né? Às vezes eu sei que alguns com aquilo que pode, mas só o fato quando a gente está lá quando a gente está, né, no meio dessa dificuldade, né? Eu passei com meu irmão 40 dias na UTI, né? E aí as pessoas, olha, a gente está orando, tá junto, o que que você precisa? Queridos, como isso é confortante, né? Ó, Olga, Renilton, assim, quando a gente enfrenta saber que nós não estamos sozinhos em meio a toda essa luta, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Como que você, e a sala 57, né? Como que ela chegou na vida de vocês e qual momento que foi, né? Porque você disse que essa situação ali foi na época da pandemia, né? Ali Foi, 2020, né? E foi justamente quando começou aqui a Sala 57. Como que vocês conheceram, né? Como que foi, foi esse momento aí? foi em novembro de 2000, naquela época que para conseguir entrar no Zoom era a maior dificuldade, e eu só entrava no Zoom, eu só gostava do Zoom. E eu conseguia, todos os dias eu conseguia. Eu assistia a sala constante. E foi através de um amigo meu, irmão em Cristo. Infelizmente, hoje ele descansa no Senhor, né? Ele descansa no Senhor, mas eu sei que ele mandou o link para mim e eu comecei a assistir. E graças a Deus, a sala 57 foi uma mudança gigantesca na minha vida espiritual, na minha vida no conhecimento do Espírito Santo. Quem nos indicou, né, foi a irmã Meire, irmão Fábio. Eles são, além de amigos, amigos mesmo, né? O Fábio hoje descansa e irmãos da igreja. Então, assim, a Meire, ela é outra guerreira também, porque ela cuidou do Fábio também até o Fábio descansar. E eles são, assim, irmãos, nós temos amor, né, amor, assim, por eles, por todos os irmãos, mas eles são, assim, especiais mesmo. E voltando só um pouquinho aí, pastor, né? Os Pois irmãos me ajudou muito nessa questão do transporte para estar aí visitando ele. Depois eu consegui ir sozinha, mas também sim, vim aqui em casa direto, né? Todos os dias os irmãos faziam rodízio, né? Para não encher muito a casa, mas eles vinham todos os dias dar apoio aqui, apoio em oração, apoio aqui de querer me ajudar com as crianças, né? Porque a creche tinha que continuar funcionando, apoio na organização da casa, apoio financeiro também, porque tinha a questão das despesas com ele. Então, os irmãos, a igreja e os irmãos foram, assim, de extrema, importância nesse processo, não só com a oração, mas com a ação também. Eu me senti naquele momento
totalmente apoiada, né? Eu tinha o apoio de Cristo, eu tinha o apoio espiritual, assim, mas o apoio ali físico, de um abraço, vai dar certo, tá dando certo, a gente vai chegar lá. Então, esse processo, essa ajuda foi, assim, de suprema importância, de renovo, não tem? De toda manhã ter um irmão aqui, olha, vamos lá, vamos fazer isso, de não deixar em momento algum, né, o cansaço ou mesmo e foi muito bom por essa prova, não sozinha, mas apoiada pelos irmãos. Foi muito bom. E isso faz a diferença, queridos. Olha, eu perdi a minha mãe em 2015, né? E eu havia sido pastor em Jussara. Um abraço aí para os irmãos. E um dos grandes amigos que eu fiz lá é o irmão Jeremias, né, ancião da igreja ali, que acaba, nós como pastores, a gente acaba ficando mais próximo dos anciãos da igreja, né, do ancionato, né, porque é as pessoas que a gente acaba tendo mais contato, conversando mais. Mas eu me lembro assim que na morte da minha mãe, o irmão Jeremias ele veio, né? E ele me deu um abraço e disse assim, pastor, eu estou aqui em nome da igreja lá de Jussara, sabe? E eu sei da dificuldade dele para deslocar de Jussara até Rio Verde, onde a minha mãe faleceu, onde a gente fez o sepultamento dela. Mas, queridos, como, igual você disse assim, essa questão de você saber, "Puxa, eu não estou sozinho, né? Tem alguém aqui comigo, tem alguém me apoiando, tem alguém me ajudando. Como isso é confortante, como isso é gostoso, né? Fazer parte dessa família. Eu preguei aqui um dia, falei sobre isso, né? Família às vezes tem dificuldade também, né? Mas nesse momento de luta, de provação, de grandes tribulações, é que nós vemos o quanto é bom pertencer a essa família, né? E e louvado seja Deus, porque essa família, a igreja, né, ela se fez muito presente aí na vida de vocês, né? E eu sei que na vida de muitos, né? E queridos, eu vou dizer para você que está me ouvindo aí. E hoje eu quero falar de maneira muito especial aqui, aproveitando a Olga e o Renildo, talvez para você que foi em algum momento machucado pela igreja, porque isso acontece também, tá? Às vezes você foi machucado, mas eu queria te dizer o seguinte: volte, viu? Não se afaste da casa do Pai, porque às vezes você foi machucado, porque às vezes você foi ferido, porque eu quero te dizer o seguinte: a maioria das pessoas que ali estão, não porque são perfeitas, mas porque deixam Deus agir na vida delas são bênçãos de Deus. Então, às vezes, a gente olha apenas para aqueles que nos machucam, mas olhe para aqueles que te abençoam. Pode ter certeza que vai ter alguém para se aproximar de você, para se preocupar com você, para se importar com você, tá? E na vida desse casal, e eu tenho a certeza de que na vida de tantos outros aqui, olha, a igreja foi muito importante e a sala 57 nesse momento, né? O Renil estava falando ali, sabe como que eu fazia, Renil, às vezes? Eu acordava ali uma hora, duas, três da manhã, aí eu já abria o link no Zoom, sabe? Para que ele ficasse, aí ele ficava aberto, para que na hora que começasse a reunião, aí você já entrava, né? Naqueles dias ali da pandemia, né? Mas louvado seja Deus, porque vocês sempre tiveram a oportunidade de estar junto ali, né? E eu tenho aqui, eu sei que vocês têm amigos aqui na sala 57, a Aderlândia, né? Que é a amiga de vocês, né? E eu tenho a certeza de que essa presença real do Espírito Santo na vida de vocês, né? Saber disso foi muito, muito importante e com certeza ajudou muito nesse processo aí de recuperação, né, Olga? Sim, ajudou muito mesmo. E o engraçado não, né? O diferencial que eu pude perceber também é que não houve assim desespero, né? Geralmente as pessoas elas entram em desespero, elas ficam sem rumo, elas ficam perdidas. Então assim, desde o primeiro momento até a recuperação dele estar andando, fazendo tudo sozinho, independente, não teve desespero, né? Aquele, ai, o que eu vou fazer? Não houve isso, né? Houve a esperança. Eu sei, eu tinha feito a oração para Deus que se fosse para ele ficar vegetando, ok, não. Mas se fosse para ele ficar bem,
que a gente daria conta, né? Com a ajuda dos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Então, eu confiei, eu entreguei, né? Houve o cansaço físico, muito, porque era muito cansativo, mas a esperança, né? A perseverança e a tranquilidade de deixar Deus conduzir todas as coisas. E Deus conduziu todas as coisas, porque eu não pude ter apoio da família, porque a minha família mora muito longe, mora a 15 horas daqui, né? Eu estou sozinha aqui no Espírito Santo. E, e a família dele já é uma família mais idosa, né? Pessoas mais idosas. Então, assim, a minha família, meu apoio foi os meus irmãos em Cristo. Foram os meus irmãos. Eu não posso nem mencionar nome aqui, que eu seria injusta com alguém, porque foi em peso, não só da igreja de Pontal das Garças, não só do meu distrito, né, de Guaranhuns, mas de todos os irmãos que nos conhecem. Graças a Deus, nós somos bem conhecidos, né? Porque eu faço parte do Ministério da Mulher, então você acaba conhecendo, sendo convidada para ir em várias igrejas, e, e foi muito bom, irmão, esse processo foi muito bom. E o que eu fico, assim, admirada, é, os irmãos, né, o horário das visitas era 9 da manhã e 4 da tarde. Não, minto, 9 horas e 1 hora da tarde, o horário de todo mundo trabalhando. As pessoas estão cuidando dos seus afazeres. Os irmãos deixavam os seus trabalhos, os irmãos, né, para me levar lá, para me esperar, para me trazer de volta para casa, esperar eu ficar tranquila, esperar eu me acalmar. E aí, depois à tarde, outro irmão saía do serviço, fazia, trocava horário com alguém e vinha fazer isso. Então, assim, isso tudo é motivo de muita gratidão mesmo a esses irmãos que eu amo, nós amamos, né, amor? E fez parte desse processo todo. Eu falo, pastor, foi muita dor, muito sacrifício, mas graças a Deus, Deus venceu mais uma vez. Ele nunca perde, ele sempre é vencedor. E graças a Deus, através dele eu também venci, porque sem ele nós não somos nada. E ele é o vencedor e nós também somos vencedores com Cristo. Amém. Então, eu agradeço muito aos irmãos, à igreja. Agradeço também muito a minha irmã, ela também me ajudou muito, ela me ajuda muito, porque ela sabe da luta que a gente tem. Eu agradeço muito. Eu só tenho que agradecer a Deus, aos irmãos também, a todo mundo que me ajudou. Eu agradeço muito a todos, principalmente a sala 57, porque aquela frase, 4 frases, eu amo você, você é a parte, Visível. é, Tem que ler. Eu amo você, eu preciso de de você você para para ser ser feliz. feliz, você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque Porque você você existe. existe. Então, isso daí me ajudou muito e eu agradeço muito a Deus por tudo isso. Olha, eu, em nome da Sala 57, eu vou dizer isso para vocês, viu? Renildo e Olga, nós amamos vocês, nós precisamos de vocês para sermos felizes. Vocês são a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque vocês existem. Muito obrigado por partilhar aqui a história, uma parte, né? Na verdade, um pouquinho aqui da história de vocês conosco, né? Nós conhecemos aqui mais dois membros da nossa família, que é a Olga e o Renilton, né? Da família 57, né? Saber aqui, Renilton, da maneira que Deus tem preservado a sua vida. E eu digo sempre, quando Deus nos atende, quando Deus responde da maneira que nós pedimos, queridos, é para que tudo seja para a glória dele. E aqui está um Amém. casal que a vida deles, a restauração deles é para a glória de Deus, né? A Olga e o Renilton aqui têm se dedicado na igreja deles, têm apoiado a igreja, né? Têm testemunhado e hoje nós tivemos o privilégio aqui, olha,
de partilhar com vários dos nossos irmãos aqui, né? Nosso irmão Divino lá no Pará, né? O Leandro e a Maria José lá no Rio Grande do Norte, né? Que eles têm o projeto lá, Ação Integrar, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Olga, eu vou pedir um favor para você, tá bem? Você vai orar por nós aqui, tá? Louvando a Deus pelo milagre que Deus já realizou na vida de vocês, tá bem? E eu tenho a certeza e que você é uma mulher de oração, uma mulher de fé, né? Por tudo que você viveu, e a gente sabe que o sustento é a fé. O sustento é Amém. a confiança em Deus, né, Renildo? Porque nessas horas difíceis, eu sempre, quando eu vou a um leito hospitalar, vou orar por alguém doente, eu falo, Senhor, né, eu gosto de segurar na mão da pessoa e eu peço, Senhor, que o Senhor segure na mão desse teu filho, dessa tua filha, para que ele sinta a presença de Deus ali, porque é Deus que sustenta, é Deus que dá força para enfrentar tudo isso, né? O Espírito Santo move o nosso coração na direção de Deus e agora Deus renova as nossas forças. Olga, ore por nós aqui, querida, pelas famílias aqui da Sala 57. Amém. Senhor meu Deus, é com muita alegria no coração, ó Pai. É com muita gratidão no coração. Nós viemos aqui nesta manhã de quarta-feira, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que nós temos visto o Senhor fazer e pelas coisas que a gente não tem nem noção que o Senhor tem feito, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Que o Senhor, ó Pai, seja o nosso maior tesouro, o nosso alvo principal. Que o Senhor esteja nos nossos corações todos os dias. Que nós tenhamos o desejo, ó Pai, de estar na Tua presença todos os dias pela manhã, ao longo do dia, ao anoitecer. Porque a Tua vontade, o Teu querer é o melhor que há para nossas vidas. Não há vida longe do Senhor. Não há esperança longe de Ti. E quanto nós nos sentimos fortalecidos, ó Pai, quanto eu, pessoalmente falando, saí fortalecida dessa situação, saí mais confiante, saí mais entregando mais a Ti todos os dias e vendo como o Senhor é maravilhoso. O Senhor, nesse momento, alcance os corações, ó Pai. Alcance aquelas pessoas que ainda não tiveram um real encontro com o Senhor, que elas não seja preciso, não seja necessário viver uma experiência tão dolorosa como essa para te conhecer. Pai amado, que elas sintam o desejo de te conhecer, de andar com o Senhor, de ouvir a tua voz, de estar atento a tudo que o Senhor esteja querendo dizer para elas. Brote no coração de cada um, de cada ouvinte nesta manhã, de cada ser que ouve, que vai ouvir mais tarde, enfim, brote no coração dessas pessoas o desejo, o prazer, a vontade de ter comunhão com o Senhor. Não é fácil, não é um mar de rosas, né? Mas é o melhor, porque o Senhor deu o seu Filho amado por cada um de nós, para morrer naquela cruz do Calvário. Alcance cada um de nós, ó Pai. Que essa sala 57 continue sendo bênção, canal de bênção nos lares, pelo esse mundo afora. Porque sabemos que não está restringido só ao Brasil, está pelo mundo. E esse projeto brotou no coração de Deus. E que nós tenhamos o desejo de permanecer na Tua presença. Nos dê um dia abençoado, nos dê um dia tranquilo, um dia que, por ser feriado, que nós venhamos ficar meditando, buscando a Tua presença, sem nos afazeres do dia a dia, o corre-corre. É o meu desejo. E como adventista do sétimo dia, né, que eu possa me sentir o desejo de ser batizada todos os dias pelo Espírito Santo. Abençoe a minha casa, abençoe o lar de todos os ouvintes nesta manhã, que está aqui conectado na sala 57. E eu te peço em especial que cuide da minha família, do meu esposo, dos nossos filhos. É o que eu te peço em nome do amado Filho Jesus. Amém. Olha, muito obrigado. E agora,
Normalmente, vocês sabem que a gente despede no bom dia com alegria, tá bem? Mas vocês vão ouvir muitas pessoas, viu, Renildo e Olga? Vocês vão ouvir muitas pessoas dizendo que amam vocês. A gente vai despedir aqui, bom dia com alegria, mas vocês vão ouvir muitas declarações de amor agora. Deus abençoe vocês e que vocês tenham um bom dia com muita alegria. Nós amamos Alegria. vocês, viu? Alegria. Olga e Renildo, amamos vocês. Obrigada, nós também amamos vocês. Nós amamos vocês também. Amém. Gabriel, meu amigo, libera aqui para o povo dizer que ama. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir, se não... Peraí. Agora sim, tá liberado. Agora vocês podem conseguir. Rapaz, deixa eu ver se eu consegui aí. Bom dia com Bom alegria! dia com alegria! Com alegria! Nós te Bom amamos! dia, Alegria! Deus é contigo, amada. Bom dia! Bom dia, minha linda! Bom dia, querida! bom dia, Pela sua vida. Bom dia, Suzé! Nazaré, meu, Bom dia, Leandinho! Bom dia, Ramon! bom dia. Bom dia, bom dia, Leão! Tino! Bom dia, bom dia, bom dia! Pode falar? Bom dia, bom dia!